20/11/2016, vídeo 1. Nesse vídeo eu quero dizer sobre o desenvolvimento do alfa, na comparação que estou fazendo no livro, né, que será comparar o alfa como o todo como um castelo. Eu vou tentar explicar para ficar mais fácil depois passar para o livro mesmo, né? Existe dentro da filosofia destra alfa um estilo de vida, no caso a filosofia já é o estilo de vida, para que todo mundo se desenvolva o tempo todo sem parar e em todas as áreas da vida, né? Para ficar mais fácil para compreender esse desenvolvimento aí, nós vamos sempre estar comparando, nós vamos estar sempre mostrando duas coisas. O primeiro, que até o momento eu defini chamar de círculo de desenvolvimento, você pega um circunponto, que é um círculo e um ponto no meio, né? E o circunponto ele representa ali a evolução do alfa para sempre, em todos os seus momentos da vida, né? Onde o ponto no meio é a situação em que o alfa se encontra no momento da vida dele. O círculo em volta do ponto, ele é os objetivos que o alfa quer chegar, os objetivos que o homem quer chegar. Dentro da filosofia destra alfa, o objetivo diário, cotidiano do alfa, do que está em desenvolvimento, do guerreiro destra alfa, né? Guerreiro destra alfa é o que eu tenho na minha mente hoje para chamar, a forma de chamar o praticante da filosofia destra alfa. Talvez fosse interessante entender um outro nome para isso, mas se não, ele vai ser esse o praticante da filosofia destra alfa, né? E aí, o guerreiro destra alfa ele tem o seguinte, ele tem um círculo, certo? E no meio um ponto, então é o circunponto. Como eu já disse, ele é o pontinho do meio, certo? E ele objetiva se desenvolver até preencher todo o círculo que está em volta e se transformar num grande ponto gigante todo preenchido. Só que ali, para ele se desenvolver, ele tem que desenvolver várias áreas da vida dele. Dentro do livro da filosofia, nós vamos chamar essas áreas de pilares. Por exemplo, para que servem esses pilares, né? Porque ao mesmo tempo que o ponto é o alfa, aquele ponto ali, ele é um castelo sustentado por esses pilares. Então é a base do que o alfa é aquele ponto que está no meio. O que o alfa objetiva ser é o círculo que está sobre o ponto e ele precisa preencher com desenvolvimento em várias áreas da vida dele. Um exemplo é você fazer o seguinte: cada um vai ter uma noção de pilares de desenvolvimento diferentes. Eu tenho os pilares da minha vida que me sustentam. Então, assim, os pilares, nós vamos explicar isso para o guerreiro destra alfa, que os pilares são as áreas da vida que ele precisa desenvolver para sustentar aquele ponto, que é o castelo, e enquanto ele desenvolve esses pilares, aquele pontinho se expande. Enquanto ele vai desenvolvendo os pilares, o pontinho que está lá no meio do circunponto, ele vai se expandindo. Então, ele se expande de forma até completar todo o círculo e virar tudo um ponto só. Vamos dar exemplos aqui de pilares e por que é importante o guerreiro destra alfa ele conseguir identificar e definir quais que serão os pilares da vida dele. Porque, por exemplo, dentro do livro eu vou colocar os pilares que eu acho interessante para a minha vida, para poder o leitor entender o que são esses pilares. Por exemplo, o pilar financeiro é importantíssimo a pessoa desenvolver o pilar financeiro, e dentro do livro nós vamos dizer por que é importante desenvolver o pilar financeiro. De repente, quando o cara estiver identificando os pilares da vida dele, isso aí é bacana, porque nós podemos fazer um capítulo só com exercício para o cara identificar quais que são os pilares da vida dele e ele colocar isso no seu caderno de desenvolvimento. A gente cria um caderno de desenvolvimento para ele poder entender a filosofia e implantar a filosofia no dia a dia, porque o mais importante da filosofia destra alfa não é você pegar a teoria, porque a teoria ela vai ser bacana para você entender o caminho para andar. Agora, se o guerreiro destra alfa não implantar isso no dia a dia, se ele de repente não colocar isso em prática no dia a dia, não vai adiantar nada, né? Então não é o que nós queremos. Nós queremos colocar lá no livro Destra Alfa, Filosofia do Homem, que vai ser lançado pela Universidade do Homem, que finalmente virou editora, está registrada agora, é uma empresa, né? Vai ser lançado então pela minha própria editora. E aí acontece o quê? A Universidade do Homem
vai... Eu bem perdi onde é que eu estava aqui. Tá, se ele não colocar em prática, não vai adiantar nada ele comprar o produto. Não vai adiantar nada ele assinar a mensalidade dos relatórios da Universidade do Homem. Assim, a teoria é para ajudá-lo com a prática da filosofia Destra Alpha, que é de desenvolvimento constante. Então, vamos voltar lá para a questão dos pilares. Então, a gente vai ensinar a identificar e tal, e eu viajei em geral. Outro pilar, por exemplo, é o meu pilar, controle emocional. Né? Ali onde nós vamos falar sobre controle emocional. Tem um livro, cara, que eu esqueci o bonito do livro agora. Controle emocional. Só um minuto. Lembrei. É sobre inteligência emocional, né? Tem essa questão de inteligência emocional, que é a habilidade da pessoa controlar suas emoções em diversos momentos da vida. Então, na minha vida é um outro pilar que eu preciso desenvolver. Olha que bacana, eu já identifiquei 2 pilares que são importantes para a minha vida. E aí eu posso identificar outros pilares, igual um pilar que para mim é importantíssimo, é o desenvolvimento intelectual. Eu sinto necessidade de estar aprendendo coisas novas o tempo todo. Eu sinto necessidade de estar afiando a minha mente o tempo todo. Então, o desenvolvimento intelectual para mim é um outro pilar. Um quarto pilar, que também é muito bacana, é o desenvolvimento do meu corpo. Sim, eu quero ter saúde, né? Eu quero estar saudável, eu quero melhorar a aparência física do meu corpo o tempo todo. Olha, eu já assim, rapidinho, eu já consegui identificar 4 pilares para o desenvolvimento da minha vida. Então, assim, eu identifico esses pilares, vamos supor que no final lá eu consigo identificar 9 pilares que eu quero que estejam em constante desenvolvimento. Então, esses são os pilares que, para mim, vai fazer alguma diferença. Esses são os pilares que vão fazer a construção do meu castelo mais forte. Lembrando que o meu castelo é aquele pontinho que, ao mesmo tempo que ele representa o meu castelo, ele me representa. Ele representa o meu desenvolvimento atual, né? Então, veja bem, vamos recapitular aí mais ou menos como é que é o funcionamento da filosofia Destra Alpha. A filosofia Destra Alpha é uma filosofia de vida que busca o desenvolvimento ininterrupto do homem, né? Ele é lógico, assim, eu estou falando do homem porque é o público que eu converso, mas qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, consegue implantar isso na sua vida de forma tranquila. Inclusive, é provável que nós escrevamos uma versão para mulheres do Destra Alpha, e aí a gente renomeie e faça um trabalho completamente complementar, e um trabalho completamente voltado para o público feminino, mas isso é futuro. No presente, vamos voltar lá, vamos recapitular. O que é então a filosofia Destra Alpha? A filosofia Destra Alpha é um modo de você adaptar a sua vida para que de forma automática você vá estar buscando desenvolvimento ininterrupto, constante. Quando você conseguir implantar na sua rotina, quando isso aí ficar completamente internalizado, a filosofia de vida, então ela é uma filosofia, ela é um modo de vida. Você vai viver desta forma. Você vai estar no automático. Vai dar trabalho no começo de você entender o funcionamento, vai dar trabalho de você implantar esse funcionamento, mas em cerca de 1 ano mais ou menos, que você já tiver começado a implantar, você vai estar vivendo isso no automático. Um exemplo foi quando eu comecei a implantar essa filosofia, quando eu comecei a identificar e criar um padrão. Porque hoje eu possuo um padrão de desenvolvimento e esse padrão me permite me desenvolver, tem me permitido me desenvolver muito durante os últimos 4, 5 anos mais ou menos. Eu tenho me desenvolvido muito. Hoje eu tenho projetos enormes que eu sempre desejei, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia para onde ir. Hoje eu tenho projetos enormes que eu já vejo que tá tranquilo. Eu só preciso continuar me desenvolvendo, que eu vou chegar onde eu preciso. É só uma questão de tempo e de identificar as oportunidades certas. Um exemplo foi quando eu comecei a desenvolver o pilar financeiro. Eu queria entrar de cara lá em cima. Eu quero ficar milionário comprando e vendendo ações. Eu não entendia nada de ação. Então eu ia lá, comprava uma ação, tive lucro na primeira vez que comprei a ação, tive o azar tremendo de ter 46% de lucro em uma semana. Eu vou dizer um azar tremendo porque foi por que eu tive esse lucro? Eu comprei a ação de uma empresa e existia, na época ela era indexada a um índice, e aí muitos fundos precisavam comprar aquela ação. E por algum motivo esses fundos de investimento não tinham aquela ação exatamente na semana que eu comprei, porque os fundos acreditavam que aquela ação ia sair do índice, e aquela ação não saiu do índice.
E assim, quando você tem um fundo de investimento, o fundo é obrigado a comprar todas as ações que estão num determinado índice, que é o índice que ele está atrelado. Então, assim, vários e vários e vários fundos foram obrigados a comprar aquela ação que eu comprei uma semana antes, e aí o preço dela disparou. E por ter disparado, eu vendi ganhando 46% de lucro e achei que era fácil, estava acertando. Nas demais foi só cagada, nas demais foi só paulada mesmo, no seco, sem cuspe e com areia. Então, o que acontece? Eu me ferrei. E aí eu percebi o seguinte, que estava me faltando humildade para eu poder realmente assumir que o meu conhecimento de investimento não era suficiente nem para eu começar a fazer investimento simples. Aí eu fui buscar me desenvolver, no básico, no basicão. Eu comecei a ler livros básicos de desenvolvimento, como Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro livro mais básico que eu li e é o livro que eu indico para todo mundo hoje, né? E aí eu comecei a fazer projetos para me desenvolver financeiramente, de forma que eu nunca mais parasse de me desenvolver, de forma que eu sempre fosse me desenvolver e que aquilo ali fosse natural para mim. Eu não queria ter que me desesperar de eu ter que ler um livro de 600 páginas em um mês e entender tudo que tivesse ali, igual o Investidor Inteligente, que já é um livro um pouquinho mais avançado, e de repente ficar sábio no investimento de um mês para o outro. Eu não fiz isso. Eu coloquei na minha vida um objetivo de, a cada mês, eu ter me desenvolvido um pouquinho mais do que o mês anterior. E isso deu tão certo, que eu consegui duplicar, que eu consegui replicar nas demais áreas. Então, a filosofia, a Destra Alfa, como filosofia de desenvolvimento, ela é mais ou menos isso. Você vai pegar, você vai identificar ali vários pilares da sua vida, você vai identificar quais os pilares da sua vida que são importantes, e você vai criar um método, ou você vai copiar o nosso método, você vai implantar o nosso método, o método que eu consegui desenvolver, né? E você vai fazer o quê? Um desenvolvimento automático de todos esses pilares. O que vai acontecer quando você conseguir desenvolver todos esses pilares que você implantar? Vamos supor que você identifique 9 pilares, ou 7, ou 5, não importa. Você identifique 3, não importa. O que vai acontecer? Não, mas você tem que identificar todos os que são realmente importantes para a sua vida, tá? Por mais besta que pareça esse pilar, é o seu desenvolvimento. Não é o meu, não é o do fulano, não é do seu vizinho, não é do seu amigo. É o seu desenvolvimento. Então, por mais besta que pareça o pilar que você identificar, coloque-o como meta de se desenvolver, tá? Então, o que vai acontecer quando você lá? Vamos supor, 9, os meus são 9. Os meus são 9? Não, por exemplo, aqui os meus serão 9. Quando você tiver os 9 pilares, o seu castelo vai ficar firme sobre rocha. Porque a rocha são os 9 pilares juntos, um do lado do outro. Quando esses pilares estão juntos e estão desenvolvendo os 9, seu castelo vai ficar fortificado. Se você, de repente, desenvolver só 2, não vai dar certo. Porque já pensou, os pilares estão aqui, todos juntos aqui para o castelo ficar em cima. Aí um cresce mais do que os outros. O que acontece? O castelo vai tombar. Então você não vai ter equilíbrio. É por isso que você precisa desenvolver os 9 pilares. Se você desenvolver os 9 pilares da sua vida, eles vão desenvolver de forma igual e o castelo vai sempre ter equilíbrio. Eles vão crescendo, 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 crescendo e erguendo o castelo. Eles vão fortificando o seu castelo, que o seu castelo é você, a sua vida, né? Para que você esteja sempre alto. Ai, mas e o que vai acontecer com quem estiver abaixo de mim? Parceiro, sempre vai ter alguém que vai estar do seu lado ou acima de você. Então você vai alcançar os grandes. E você vai se tornar grande quando você começar a se desenvolver. E aí, quando o seu castelo estiver fortificado, ao mesmo tempo ele se expande para os lados e completa o circunponto. Quando ele estiver alto e com o circunponto completo, sabe o que acontece? Você se transforma num novo alfa. Você se transforma num novo eu. Você vai ter uma percepção, caralho, como a minha vida mudou no último ano. Como eu consegui me desenvolver nos últimos 2 anos. Como nos últimos 3 anos eu cheguei num patamar que eu nem imaginava que eu pudesse chegar. Sabe o que acontece? Você agora entra num nível novo no jogo do desenvolvimento. Assim como quem joga RPG sabe como é que funciona, quando o seu personagem se desenvolve a tal ponto, ele entra em um nível novo. Você mudou de nível, parceiro. Você passou de fase. E aí começa tudo novamente. Se você já leu o nosso texto, Você Precisa Atravessar o Deserto, que inclusive está no livro, né? Você vai entender do que eu estou falando. E você precisa atravessar o deserto. Cara, a sensação, eu já tive essa percepção pelo menos umas 3 vezes na minha vida. Acho que pelo menos umas 3. Na verdade, eu estou chegando na 3ª vez. De você passar de nível na vida. De você passar de nível na vida.
Você está em um outro nível agora. É como se você zerasse um videogame, um jogo completo, e você estivesse habilitado a começar a jogar um, onde só pessoas fortes conseguem jogar. E aí quando você completa aquele ponto todinho, um ponto todo de desenvolvimento, você fortificou pra caramba seu castelo, você desenvolveu os 9 pilares da sua vida de forma sensacional, você expandiu o seu castelo, você expandiu o seu ser, você é um novo eu agora. Cara, eu sou um novo Leandro. A minha vida mudou completamente. A minha vida mudou. Eu sou um novo Leandro. O que acontece agora? Agora, esse novo Leandro vai, primeiro, absorver tudo que for de bacana nesse seu novo perfil. Você mudou de etapa de vida. Você evoluiu. Você não é mais o cara que você era antes. Agora você é uma pessoa completamente nova. No caminho, infelizmente, muitas pessoas tiveram que ficar para trás. Não era o momento delas. Você teve que deixá-las, porque senão elas iriam te atrasar, elas iriam te segurar. Não era o momento delas. Você não pode forçar alguém a se desenvolver. Você só pode ajudá-lo, se ele quiser se desenvolver. Se não, não tem problema. Só que o bacana é que agora você está conhecendo pessoas novas. Agora você está num círculo novo de pessoas que estavam um nível acima de você, mas que agora você equilibrou o jogo. Porque o alfa, ele não se nivela por baixo. O alfa não vê o seguinte, nossa, quem é o cara menos desenvolvido aqui, eu quero ser igual. Não. O alfa faz o contrário. O alfa pega o cara mais desenvolvido que ele conhece, que ele consegue alcançar, e ele pensa, cara, eu quero chegar naquele nível ali. E aí você chega. Porque a nossa metodologia de vida, a nossa filosofia é fazer com que você, quando você menos perceber, você chegou no nível daquela pessoa que você admira, daquela pessoa que você tem como ícone. E sabe de uma coisa? Eu já tive o prazer enorme de fazer isso. Eu já consegui chegar no nível de pessoas que eu admirava. Eu já consegui ultrapassar o nível de pessoas que eu admirava ao ponto de reverter e dessas pessoas dizerem para mim o quanto elas me admiram. As primeiras vezes que isso aconteceu, eu me arrepiava, cara. Eu não acreditava. Caralho, o que está acontecendo? Pessoas que eu admirava. Hoje eu sinto isso com toda a humildade do mundo. Hoje eu sinto que eu passei de nível, que eu estou num nível de desenvolvimento. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que elas, porque eu não sou. Elas também não são melhores do que eu. Mas eu passei para um nível de desenvolvimento onde eu consigo ser ícone daqueles que eu admirava. Eu consigo ser ícone daquelas pessoas que me inspiravam. Cara, eu inspiro as pessoas que me inspiravam. Você não está entendendo como é que isso é loucura. Entendeu? Isso é algo incrível de você chegar nesse ponto. É incrível você chegar ao ponto de as pessoas que eram seus ídolos se tornarem seus fãs, cara. Antes disso, eles vão se tornar seus amigos e depois eles vão se tornar seus fãs. E aí é viciante, parceiro. Porque aí você vai querer se desenvolver para sempre. E aí, quando você sentir e quando chegar a esse momento, quando você tiver com esse sentimento, você aprendeu, de fato, o que é a filosofia Destra Alfa. Aí você entendeu o que é a filosofia Destra Alfa. E aí, não tem mais volta. Não tem mais volta, porque sua vida vai ser só desenvolver, 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 desenvolver. Eu posso falar para você que controle emocional, inteligência emocional, o que eu desenvolvi nos últimos 7 anos, não é brincadeira, cara. Eu desenvolvi pra caramba. Meu corpo, o que eu consegui desenvolver meu corpo também, lógico que hoje eu não estou mais em forma porque eu parei por uma escolha, retorno a fazer atividades físicas, mas quando você coloca ali, por exemplo, até atividades físicas, não como algo, ai meu Deus, eu tenho que fazer um ano e parar, não, coloca isso aí no seu dia a dia, é para sempre. Você não está entendendo o tanto que você consegue se desenvolver. Tudo que você colocar dentro do método que nós criamos, do filosofia de vida Destra Alfa, tudo que você colocar lá dentro vai acontecer, vai desenvolver. E aí depois é só um abraço. Bom, esse é o resumo que é para colocar no livro, né? Esse aí é o primeiro resumo, vai dar 20 minutos aí. Eu acho que foi muito bacana poder conversar. Um abraço, até mais.